Sou o Paulo, sou músico, faço piercing já há 12 anos, faço tatuagens nos meus tempos livres aos meus amigos e tenho 31 anos, coisa que eu raramente me lembro que tenho. E tudo isto começou quando eu era bastante novo, tinha aí 9 anos de idade e decidi furar as minhas orelhas pela primeira vez. Isto foi a minha introdução ao mundo dos piercings, em que a minha mãe me levou à orivesaria para furar as orelhas e eu saí de lá completamente traumatizado e disse: não, haverá uma maneira mais fixe de se fazer furos nas orelhas do que passar por este massacre brutal que é uma furadeira a bater numa orelha. Então a partir daí decidi que iria pesquisar o que se fazer e entrei no mundinho das pessoas com piercings e modificações corporais, tatuagens, um bocado por aí, quando tinha 9 anos. Então, primeiramente comecei a trabalhar um pouco como freelancer em lojas de outras pessoas. A minha aprendizagem nos piercings foi feito também numa loja, na altura cá no Porto, e quando acabou a minha formação, digamos assim, que durou cerca de uns 7, 8 meses na loja a ver tudo o que se faz dentro de uma loja de tatuagens e piercings, estive a trabalhar como freelancer, digamos assim, nessa mesma loja, até que ideia minha e da minha mulher sempre, um gajo sempre pensou em ter uma coisa nossa e trabalhar por conta própria. A partir de um certo momento decidi sair desse tal trabalho como freelancer e abrir mesmo o meu próprio espaço. Na altura ainda trabalhei em casa durante um tempo também, até que decidimos os dois que a melhor coisa a fazer seria abrirmos o nosso próprio estúdio e trabalharmos para nós. Zero de erros de percurso, foi mesmo sempre, isto também como é uma área em que um gajo vai explorando, é sempre a subir, organicamente, acho que é tranquilo. Sim, primeiramente a ideia seria trabalhar numa loja de tatuagens, querer estar envolvido nesse mundo, querer fazer alguma coisa. Aí acho que sinceramente o trabalharmos por conta própria acabou por ser algo natural e algo que veio com o tempo, porque tanto eu como ela sempre estivemos bastante ligados, primeiro como clientes de piercings e de tatuagens e depois sendo nós próprios também a fazer esse trabalho. Foi uma progressão natural de estarmos a trabalhar num sítio e pensarmos, ok, o ideal é mesmo ser algo nosso e partirmos à aventura de partir a cabeça com outras responsabilidades. É assim, eu não penso muito em relação à forma como os clientes me procuram, mas é sempre bom e faz bem ao ego quando tu tens um cliente que, mesmo sendo longe, trabalhou contigo uma única vez e que volta a procurar o teu serviço uma e outra vez, mesmo tendo uma loja mais perto de casa, mesmo. Então, partindo por aí, eu acho que os meus clientes acabam por dar o valor ao trabalho que eu faço e acabam por me procurar mais do que uma vez. E sim, é importante porque mantens um fio de clientes fiéis e que gostam do teu trabalho e que tu podes explorar coisas que pessoas normalmente não te pedem. Quando tu tens esse cliente que dá o valor ao teu trabalho e chega cá e diz: eu prefiro a tua opinião do que fazer só aquilo que eu quero, é sempre bom. E essa importância que dão ao trabalho é relativa, mas acho que sim, é importante e sinto um pouco isso. Ora bem, no início, o círculo de amigos e mesmo a família, são pessoas que me conhecem tão bem que nunca houve nada de acharem estranho eu querer enverdar por este caminho. Claro que tens sempre aqueles familiares, tipo os teus avós, que podem achar isto é só uma fase, os brincos e as tatuagens, mas acho que a partir do momento em que a Tassiana me conseguiu incutir a ideia de que realmente o ideal era nós sairmos da cidade que estávamos e abrir alguma coisa mesmo nossa, todo o nosso círculo de amigos e de família, toda a gente apoiou, foi uma decisão fácil porque já estávamos dentro dessa área como clientes, como falei há pouco,
E então foi tudo bastante natural e claro que tens sempre aquelas pessoas que dizem então qual é o teu trabalho? Faço piercings, faço tatuagens. Não, mas o teu trabalho das 8 às 5? O meu trabalho das 10 às 11 é este, é um trabalho normal. Mas sim, o núcleo principal de família e de amigos foi super natural e super normal. Ninguém viu isso como algo de fora daquilo que eu almejava, foi tudo muito natural. Bem, já falamos um bocadinho acerca disso, não é? Mas quando pensei nisso, para ser muito sincero, a minha mulher foi o maior boost para fazer isso. Primeiro porque eu não queria mudar-me de São João da Madeira, na altura estava a viver em São João da Madeira e não queria sair, mas realmente as condições de trabalho ideais estavam reunidas cá no Porto e não em São João da Madeira. E então acho que foi preciso a Tassiana abrir-me um bocado a cabeça e meter-me isso lá dentro. Mas sim, tive o apoio de todos quando decidi fazer isso, das pessoas mais importantes, quem era importante e sabia aquilo que nós queríamos, deram todos o apoio, mas sem dúvida alguma tudo isto deve-se um pouco ao trabalho e à dedicação que a Tassiana pôs em cima de termos o nosso próprio espaço, ainda mais do que eu. Assim, eu não tenho um target muito específico, eu gosto de conhecer pessoas e gosto de trabalhar com pessoas e tenho um espectro muito grande de clientes, desde meninas e meninos de 18 anos até senhoras de 70 anos, que por acaso ainda neste dia estávamos a falar acerca disso e acho que a minha cliente mais velha em piercings capaz de terem uns 68 anos, então tipo, o target de pessoas é bastante alargado e não tenho assim aquela direção, não, tipo, gosto de qualquer tipo de trabalho, seja do piercing mais vulgar, furar uma narina, até à cena mais estranha de furar um sítio mais fora do vulgar, como um genital, numa cena mais marada, mas não tenho um target específico, acho que o mundo em que estamos cada vez mais é para todos e chega a todos e cada vez mais temos pessoas diferentes a procurar este tipo de trabalho. É assim, sinceramente a estratégia nunca foi nada que pensássemos demasiado, por exemplo, nós já temos o estúdio há relativamente bastantes anos e nunca fizemos uma promoção exaustiva de reclames e de pósteres e de cenas na internet a pagar e tudo. Não, foi tudo muito boca a boca, porque eu acho que é muito mais interessante eu olhar para ti e olhar para os teus braços ou para as tuas orelhas e dizer, olha, isto está muito fixe, quem é que te fez? Olha, foi ali. E acho que o nosso mundinho aqui, a nossa carteira de clientes, digamos assim, talvez 80% seja a boca, claro que agora com as redes sociais e com Facebooks e Instagrams, muita gente acabas por estar a publicitar o teu trabalho de uma forma mais aguerrida, mas desde sempre a ideia foi o boca a boca, o tu olhares para o trabalho de alguém e teres a curiosidade de perguntar e a pessoa vir cá para saber algo mais sobre a loja, sobre o teu trabalho, mas publicidade mesmo acho que nunca fez parte da nossa estratégia. Assim, eu acho que a concorrência é uma coisa muito boa, sinceramente, e então para mais que me eu referi a cena do Facebook e do Instagram, das redes sociais, tu hoje já o errar numa tatuagem ou o errar num piercing já só o fazes se realmente não te interessar pesquisar um pouco. E acho que a cena da concorrência é bom porque tu consegues olhar para vários tipos de trabalhos e vários tipos de pessoas e escolheres a pessoa ideal para ti. Ou seja, neste caso para nós a concorrência até pode funcionar como um exemplo do que fazer e do que não fazer. E acho que a concorrência é bem importante. E, por exemplo, aqui no Porto, claro que existe concorrência, mas também existe uma concorrência saudável que é, por exemplo, alguém chegar aqui à loja e quer um trabalho que não se adequa àquilo que nós fazemos naturalmente ou que queremos fazer porque alguém poderá dar um trabalho ainda melhor e conhecemos as lojas em volta e podemos dizer, olha, aqui talvez não seja o sítio ideal para tu fazeres isto, mas podes descer 2 ruas, tens uma loja na outra rua que são os ideais para te fazer isto. E acho que a concorrência nesse aspecto funciona ainda melhor.
Não como, ele vai-me roubar este trabalho ou aquilo, mas como, ok, tu podes ver o trabalho da concorrência, podes ver o nosso trabalho. E então aí podes comparar os preços, podes comparar o nível de trabalho e será por aí. A nível de preços, eu acho que a arte é aquelas coisas, o preço está no olho de quem vê, não é? Tipo, o valor de uma tatuagem está nos olhos de quem vê essa tatuagem. E eu acho que, sinceramente, não me preocupa se eu tenho um preço mais baixo ou se tenho um preço mais alto do que X ou do que Y, porque se eu achar que estou a ser justo para mim e para as pessoas com quem estou a trabalhar ou a dar esse serviço, não me interessa, sinceramente, o espectro de preços ou se tenho mais do que aquele ou menos do que aquele. Não é o importante. É assim, a carga fiscal, um gajo como português que é, irá sempre queixar-se da carga fiscal, não é? Mas, sinceramente, o que me preocupa mais do que a carga fiscal será a falta um pouco de reconhecimento e de, como se diz, de legislação acerca deste trabalho. Em termos de carga fiscal, é uma carga fiscal igual a qualquer outro trabalhador que trabalhe por conta própria, que seja trabalhador independente. Nesse aspecto, sinceramente, nem sei o que te dizer em relação a isso. Como foi algo que foi pensado e estruturado, não há volta a dar, nem há maneira de eu dizer que se realmente é muito ou se é pouco. Que eu gostava que fosse menos, claro que sim, e se pudesse alterar algumas simples coisinhas de licenças para isto e licenças para aquilo que achamos que são completamente descabidas, sim, talvez acho que seja um pouco demais quando eles próprios não têm um conhecimento tão grande desta própria área. Sim, se calhar nesse aspecto posso dizer que a carga fiscal poderá ser um pouco elevada, mais pela falta de conhecimento deles do que poderia ser, do que de outra maneira. Agora, em relação àquilo que é preciso fazer para teres o teu próprio espaço, o que é que vamos fazer? É o que tem de ser. Eu acabo por não achar que seja justa a balança exatamente por causa disso, porque um trabalhador como eu, se estiver doente, não entra essa tal parte de teres baixa médica e depois, sinceramente, aquilo que tu pagas todos os anos, supostamente para uma reforma quando tiveres 75 anos, pá, olha, eu acho que não vou chegar aos 75 anos, mas chegar aos 75 anos eu acho que o dinheiro que eu estive a dar para lá não vai ser para mim, não é isso que me preocupa, mas acho que, pá, não digo que seja descabido, mas poderia ser diferente. Ora bem, trabalhar por conta de outrem seria uma maravilha, não é? Porque eu não teria de me preocupar no final do mês de quanto dinheiro sobra, quanto dinheiro entra, porque iria chegar ao fim do mês e iria ter o meu ordenado sempre certinho. Neste mundo tu nunca tens segurança em nada, tu vives o teu dia-a-dia, fazes o teu trabalho diário, tens as tuas próprias responsabilidades, que trabalhando por conta de outrem não tens. O simples facto de tu saíres do teu trabalho às 6 da tarde e poderes apagar um pouco o teu cérebro e beber um copo e só tens que entrar na empresa a trabalhar no dia seguinte e consegues-te abstrair de tudo, já isso é uma vantagem. Quando tu tens um negócio teu e um trabalho como nós temos, é um trabalho de 24 horas, estás sempre a pensar em tudo, a responder aos e-mails, a tirar dúvidas ao pessoal que te liga às 11 da noite a perguntar esta tatuagem está a sair a tinta, este piercing ficou torto, isto tudo não sei o quê. Tudo isso é um trabalho de 24 horas que se calhar se eu trabalhasse para outra pessoa não teria essas preocupações. Mas foi o que nós escolhemos, foi o que eu escolhi e nesse ponto acabo por ter uma qualidade de vida completamente diferente, porque trabalho ao meu ritmo, trabalho o que quero, como quero, e isso traz-te outras vantagens que o trabalhar para outros também não traz. Ou seja, é um pau de dois bicos, mas se eu trocaria? Não trocaria, foi esta vida que nós escolhemos e é exatamente nisto que trabalhamos.
Não, trabalhar por conta de outrem ou trabalhar por conta própria neste mundo que é as tatuagens e os piercings, acho que não faz assim grande diferença em termos artísticos ou em termos de seres reconhecido ou não seres reconhecido, porque se o teu trabalho for bom, independentemente de trabalhares para ti ou trabalhares para outro, vai ser basicamente igual. Se trabalhas bem de qualquer forma. Mas claro que é sempre preferível trabalhar por minha conta do que trabalhar por conta de outrem, não é? Epá, diria para, se queres começar um trabalho por conta própria, estuda bem o mercado onde te vais meter, considera todos os prós e os contras de tudo isto que tivemos a falar até agora, em termos de cargas fiscais, do real valor do mercado onde te vais inserir. Pá, e se realmente é aquilo que tu queres, é fechar os olhos e atirar-te da ponte, e se a água for profunda tu vais te dar bem, agora se for um riachozinho pequeno, pá, vais dar com a cabeça, mas mesmo quando des com a cabeça a primeira vez, pá, sai fora e tenta outra vez num sítio mais fundo, que pode ser que tenhas sorte. Eu acho que temos sempre de seguir aquilo que queremos, pá, e se não estás bem naquilo que almejas, trabalhar por conta própria é aquilo que queres fazer, pá, tenta.